Dale, gurizada! Beleza? Meu nome é Tomás, sou economista, doutorando em economia e sejam bem-vindos ao canal Agenda Republicana. Então sim, estou de volta, feliz anos novo, muito atrasado, e vou aqui tentar comentar um tema que tá mais ou menos na pauta do dia. Eu perdi talvez um pouquinho o timing, mas eu acho que ainda tá um momento bom para comentar, que é a autonomia do Banco Central, que o Congresso aprovou a votação em caráter emergencial, deu um tanto o que falar, vocês já devem ter visto um pouco a repercussão. E eu já queria abordar esse tema há bastante tempo, porque ele é bem interessante de um ponto de vista teórico, dá para explicar algumas coisas de política monetária. Eu acho que agora também tem algumas confusões para desfazer e algumas preocupações que as pessoas tenham que eu acho que vale a pena a gente discutir. Então, será que nós estamos entregando o país para os bancos? É isso que nós vamos conversar hoje. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, considere se inscrever, indicar para os seus amiguinhos. A gente continua nossa meta de fazer um novo Q&A quando chegar com 1000 inscritos. E hashtag Agenda Republicana no Flow, não se esqueçam. Então vamos para o básico. O que significa a autonomia do Banco Central? Significa que o Banco Central vai passar a funcionar da mesma forma que as agências reguladoras funcionam. A Presidência da República não pode interferir diretamente nos assuntos do Banco Central. Por exemplo, nomeando e demitindo o presidente. Isso ainda é um pouco diferente da independência do Banco Central, porque os rumos da política monetária, por exemplo, a definição das metas de inflação, ainda tem uma influência da presidência, porque eles são decididos pelo o Conselho Monetário Nacional, que é formado por um corpo de ministros, incluindo o presidente do Banco Central, que é só um membro. E em caso de irregularidade ou descumprimento das suas funções, o presidente do Banco Central pode ser demitido pelo Senado. Então não é carta branca para ele fazer o que ele quiser também. Isso já acontece nas agências reguladoras. Então vamos desempacotar algumas coisas. O que é a política monetária? Existem duas formas principais de política econômica: fiscal e monetária. Também existe a cambial, mas a gente não vai falar disso nesse vídeo. Por mais que a fiscal e a monetária afetem a cambial, em algumas coisas que a gente vai falar aqui tem alguns impactos em câmbio, a gente não precisa entrar muito nisso. Vamos esquecer um pouco que ela existe por enquanto. A política fiscal diz respeito a gastos e tributações de forma geral. A monetária é o controle da moeda, como o próprio nome já sugere. A política monetária brasileira hoje funciona no sistema de metas de inflação. É um sistema bastante complexo, mas eu vou fazer o meu melhor para resumir ele aqui para vocês conseguirem entender o geral desse sistema. Qual é a ideia? A inflação, ela está negativamente relacionada à taxa de juros. Se o juro sobe, as pessoas consomem e investem menos, porque fica mais difícil tomar crédito e fica mais interessante guardar o dinheiro no banco do que investir na economia real. Então você reduz dois componentes da demanda agregada: consumo e investimento. Você reduzindo a demanda, você reduz o nível de preço, ou pelo menos diminui a aceleração deles, que é a inflação. Só que a inflação também depende da expectativa que as pessoas têm sobre a inflação futura. As pessoas estão o tempo todo formando expectativas sobre a economia e tentando antecipar eventos futuros com o melhor das informações que elas têm. Porque a inflação é um tipo de dança das cadeiras. Você não quer ser o último a reajustar preço. Por quê? Porque é você quem toma o prejuízo. Então, se você tem uma expectativa de que a inflação vai ser maior no ano que vem, você vai correndo remarcar preço. Ou seja, a mera expectativa de inflação já causa inflação. É assim que funciona. Então, se você acha que o governo vai fazer a parte dele, vai controlar direitinho a inflação, a sua expectativa vai ficar mais baixa. Por outro lado, se o governo já vacilou, ele não tem uma credibilidade muito boa, a sua expectativa de inflação fica mais alta. Tá, mas por que é tão difícil controlar a inflação? É uma questão de incentivos. O incentivo de todo governo em qualquer lugar do mundo, eu acho que eu já mencionei isso em outros vídeos, é fazer o país crescer e gerar empregos para agradar a população e se manter no poder. Isso é básico. Lembra que eu falei da política fiscal? Todo governo quer gastar. Ele quer fazer obra, abrir concurso, inaugurar hospital, escola, aumentar os próprios salários. Então, fazer o governo gastar é fácil. Só que, como você financia esse gasto? Você tem algumas formas de financiar. Você pode aumentar impostos, mas isso é impopular e isso pode afetar a atividade econômica. Você tem um limite de quanto você consegue aumentar os seus impostos. Então, financiar os seus gastos por imposto pode acabar sendo um tiro no pé. Inclusive, tem muito governo que gosta de reduzir impostos sem reduzir gastos
por contrapartida para sair bem na fita. Outra forma de se financiar é expandir a dívida. E se o governo consegue juros menores, fica mais fácil se financiar por dívida. Vocês estão vendo o problema? Se a política fiscal e a monetária estão sob o controle da presidência, por exemplo, ele podendo nomear e destituir tanto o ministro da Economia quanto o presidente do Banco Central livremente, sem prestar contas, o governo pode dar uma forçada para baixar os juros na marra e deixar a economia superaquecer. Porque, né, um pouquinho de inflação não faz mal, né? Se o Banco Central é autônomo, ele vai se comprometer com seu mandato, que é reduzir a inflação. O máximo de controle que o governo tem nesse caso é decidir a meta de inflação, e sinceramente eu não acho isso um grande problema. Tanto que a gente tem um Banco Central hoje que não tem uma autonomia garantida no papel e o governo não fica mexendo muito nas metas de inflação. A meta de inflação até baixou nos últimos anos. Aí se o presidente tenta baixar o juro da marra ou se financiar com inflação, que essa é a terceira opção, né? Eu não quero nem ter uma dívida saudável, nem aumentar imposto, então eu deixo a inflação correr. Se o governo tenta fazer uma coisa dessa, o Banco Central simplesmente pode falar não. Que é uma coisa que ele não tem exatamente a liberdade para fazer isso hoje. Isso a política fiscal tem que se ajustar. O governo tem que gastar menos. Isso é vantajoso, inclusive, para permitir juros mais baixos, porque aí volta na questão da credibilidade. Se a autonomia está garantida por lei, a política monetária já ganha pontos, ela já fica mais crível. Com isso, o Banco Central não precisa fazer um esforço tão grande para controlar a inflação. Ele consegue o mesmo resultado com juros mais baixos. Ele não precisa forçar tanto na taxa de juros para manter a inflação controlada. Isso ficou bem aparente durante a nossa estabilização recente em 2016. O Banco Central teve um golpe forte à sua credibilidade nos anos anteriores com a gestão desastrosa do Alexandre Tombini, que foi um presidente do Banco Central fraco, né, subserviente, que acatou o plano de baixar a taxa de juros na marra e deixou a inflação correr. O Banco Central teve que manter a taxa de juros muito elevada, mesmo quando a inflação já estava atingindo mínimas históricas, por causa da credibilidade. Ele não podia baixar a taxa de juros tão rápido porque ainda se exigia esse controle mais rígido para retomar a credibilidade. Essa queda poderia ter sido mais rápida se o Banco Central fosse autônomo. Para onde vai aquele papo de que a gente está entregando para os bancos, para os bilionários, não sei o que? Isso é bobagem, isso é propaganda mesmo. Tem um fio no Twitter que eu vou compartilhar com vocês do jornalista econômico José Paulo Kupfer, que pelo que eu vi é até uma figura mais à esquerda. Ele explica essas mudanças de uma forma até bem simples, ele coloca alguns problemas, alguns deles fogem um pouco do escopo desse vídeo, eu acho interessante vocês lerem a thread ali, tá bem interessante. Ele fala do problema da porta giratória, que é o seguinte, é o cara sair do Banco Central e ir para a iniciativa privada. A gente não tem regras muito boas de quarentena, de quanto tempo ele tem que ficar fora do mercado, né? Quanto tempo ele precisa levar para poder assumir a chefia de um banco, de uma grande empresa. Isso é complicado porque ele pode deixar a política monetária encaminhada para ter benefícios quando ele chegar no mercado. Né? Ele pode levar informação privilegiada para o mercado. E aí que tá. É uma deficiência dessa reforma que ela não impõe nenhum mecanismo para controlar isso. Mas esse problema já existe hoje. Ela não está causando esse problema. Então, toma cuidado com esse tipo de alarmismo, porque não é tão diferente do que existe hoje. É importante lembrar também que nos seus melhores momentos o Banco Central foi autônomo de fato. Por exemplo, a gestão do Henrique Meirelles, do Ilan Goldfein, que apesar de ter tido aquele arroxo, né, para baixar a inflação, depois ele conseguiu baixar os juros. E a atual do Roberto Campos Neto, que está dando continuidade para esse processo. Essa medida simplesmente vai formalizar esse estado de coisas. Para mim, é um mecanismo de pesos e contrapesos entre política fiscal e monetária. É uma forma de divisão de poderes. Eu descobri, enquanto eu escrevi esse roteiro, que tem até um texto de uns colegas meus lá do Neoliberais, que apontam nessa mesma direção, eles argumentando que a autonomia do Banco Central, ou até a independência, que seria algo mais radical, seria um promotor de democracia. Obviamente, eu vou deixar o link desse texto na descrição. Saiu outro texto enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, que inclusive foi co-escrito pelo Marcos Lisboa, onde eles apontam alguns perigos numa outra direção,
que talvez essa proposta diminua a autonomia do Banco Central. Eu vou deixar também na descrição para vocês lerem, também achei um texto muito interessante. Não concordo com todos os pontos que eles colocaram. Eu achei que talvez tenha até um pouco de alarmismo, por exemplo. O que mais me chamou a atenção foi eles falarem que é um problema o mandato ser de 4 anos com recondução. Porque isso faz com que no primeiro mandato o presidente do Banco Central tente agradar a presidência da República para ser reconduzido ao mandato. Concordo que seria melhor fazer um mandato de 8 anos sem recondução. Um mandato de 4 anos ia ficar muito curto, muito sujeito ao ciclo político. Ia incentivar a ruptura. Então eu acho interessante deixar um mandato de 8 anos. Alguns se preocupam que você está criando um governo dentro do governo, sabe? O governo atual vai deixar uma imposição para o próximo. Mas isso não é necessariamente um problema. É só você olhar o STF. Tem ministros de 5 governos atrás que estão lá. E eu não acho que isso é um problema. Eu acho isso uma crítica um pouco boba. O que eu discordo é que fazer desse jeito seria pior que o que existe hoje. Foi o que deu a entender nesse texto que eu vou deixar na descrição. Porque do jeito que funciona hoje, ele teoricamente precisaria agradar a presidência para se manter a cada dia, já que ele pode ser demitido a qualquer hora. Isso aí até, pra mim, essa é uma situação melhor do que a que existe hoje. Eu concordo em criticar porque a gente pode deixar isso melhor ainda. Um ponto que eu concordo com o texto é a perda do status de ministro do presidente do Banco Central. Porque isso reduz a autonomia dele. Porque ele tem algumas prerrogativas, por exemplo, algumas proteções jurídicas. Eles apontam para o perigo de judicializar as decisões do Banco Central, isso aí pode ser perigoso mesmo. E ele perde a prerrogativa de encaminhar projeto de lei para a Câmara. Aí ele vai precisar passar pelo ministro da Economia para encaminhar esse projeto de lei. Então você está diminuindo a autonomia dele. Enfim, esse vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham se inteirado mais sobre essa discussão, eu tenho conseguido trazer umas informações úteis. Se gostaram, já sabem, deem seu gostei, inscreva-se no canal para ver mais vídeos como esse, acompanhe o Projeto Neoliberais, que este canal é um parceiro, e lembre-se, hashtag Agenda Republicana no Flow. No mais, valeu, falou!